A formação de um ciclone extratropical deixa as regiões sul, sudeste e centro-oeste em alerta. Os próximos dias vão ser de fortes temporais e ventos que podem passar dos 100 km por hora. Meteorologistas vêm chamando a atenção para a intensidade desse fenômeno. Vamos entender o tamanho desse cenário com Marco Antônio Mendes. Marco, boa noite. Quando começa esse ciclone? Oi, Márcio, boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Márcio, ele já está em processo de formação. Estados da região sul até já sentem um pouco os reflexos dele, mas a formação dele mesmo começa a entrar no Rio Grande do Sul a partir dessas próximas horas, dessa madrugada já também. É importante a gente lembrar que formação de um ciclone é uma questão muito comum na América do Sul. Dezenas deles se formam todos os anos. Só que especificamente esse tem chamado a atenção dos meteorologistas. Mas primeiro vamos dar uma olhada na imagem de satélite, entender o que está acontecendo. O ciclone está se formando de uma baixa pressão que está entre a Argentina, o Paraguai e o Rio Grande do Sul. E note como tem muitas nuvens carregadas sobre grande parte do Brasil. Nessas próximas horas, então, ele deve atravessar o Rio Grande do Sul e chegar até o oceano. O que está ligando o sinal de alerta dos meteorologistas é que a pressão no ar na formação desse ciclone deve ser muito baixa e isso, então, vai facilitar o desenvolvimento de nuvens de tempestades muito fortes, inclusive com ventos intensos. E aí, fora isso, tem a questão também da atmosfera. Ela esquentou muito nesses últimos dias e isso, então, com esse contraste, pode gerar algo que seja muito perigoso. As áreas que ficam em risco de temporais amanhã são essas que a gente vê aqui no mapa que estão sendo destacadas. O alerta extremo é onde está em vermelho aqui no mapa, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo. Estão sendo previstos volumes de chuva muito altos, em alguns lugares quase a média para um mês num único dia. E isso então pode provocar alagamentos, inclusive deslizamentos de terra. E alertas até já foram emitidos pela Defesa Civil dos estados que vão sentir o impacto desse ciclone. Em Santa Catarina, por exemplo, as aulas chegaram a ser suspensas hoje e vão ser suspensas amanhã também. Agora, entre as capitais, o alerta fica aqui para Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, com volumes de chuva excepcionais, questão aqui de 50 milímetros, é muita água num único dia. São Paulo e Campo Grande também vão ter chuva extremamente forte amanhã, com cerca de 35 milímetros distribuídos por todo o dia, Márcio. Isso, claro, tem condição para transtornos. E é impressionante como a gente vê o tamanho desse ciclone, desse fenômeno, levando chuva até o centro-oeste, passando do sul, passando do sudeste, chegando até o centro do centro-oeste. Agora, essas tempestades influenciam até quando o tempo de forma geral? Ô, Márcio, o pior mesmo a gente vai sentir entre amanhã e quarta-feira com chuvas bastante volumosas, mas os efeitos desse ciclone, quando ele chegar no alto mar, ainda vão ser sentidos pelo menos até quinta-feira em grande parte do Brasil. E aí, apesar dessas chuvas mais intensas mesmo serem amanhã, os ventos mais fortes devem bater a partir de quarta-feira. Veja nesse mapa que a gente tem aqui, quando o ciclone de fato já estiver em alto mar. Nessa área que está aqui em laranja, as rajadas de vento podem passar facilmente aqui dos 75 km por hora entre o Rio Grande do Sul até Rio de Janeiro, principalmente aqui na costa, ventos que inclusive podem passar dos 100 km por hora. Lembrando que ventos assim têm até potencial para destelhamento de casas, queda de árvores e até postes de energia. E aí, Márcio, tem uma outra situação também que os meteorologistas estão muito preocupados nessa condição do tempo que está sendo muito excepcional. Eles não estão descartando a formação de tornados, como aquele que atingiu o Paraná no mês passado. E aí a gente lembra, é importante falar que tornados nessa situação não é tão fácil de se prever, depende muito de condições bem específicas. Então, a gente fica sempre na questão do alerta para as defesas civil, o alerta por celular, ou acompanhando mesmo como vai mudando a previsão do tempo nessas próximas horas.